Deolane Bezerra, influenciadora, é presa mais uma vez numa operação aqui em São Paulo. Ministério Público e Polícia Civil. O que a gente tem de informação, Theo Cury? Bom, Renan, a operação foi deflagrada na manhã dessa quinta-feira pelo Ministério Público aqui do Estado de São Paulo e pela Polícia Civil. A influenciadora Deolane Bezerra foi presa nessa operação. De acordo com a investigação, a influenciadora passou, isso informações do Ministério Público do Estado de São Paulo, a ocupar a posição de destaque num caso, num esquema com o primeiro comando da capital em razão de movimentações financeiras expressivas, incompatibilidades patrimoniais e indícios de conexão com integrantes do núcleo de comando da organização criminosa primeiro comando da capital. De acordo com a investigação, os levantamentos apontaram a utilização de pessoas jurídicas, recebimento de origem não esclarecida, circulação de valores milionários e aquisição ou vinculação a bens de alto padrão. Para os investigadores que são responsáveis pela condução dessa apuração, a projeção pública, a atividade empresarial formal e a movimentação patrimonial eram usadas como camadas de aparente legalidade para dificultar a identificação da origem ilícita dos recursos. Essa Operação Vernix, tem uma cooperação com o Departamento de Operações Policiais Estratégicos e, de acordo com a Polícia Civil e de acordo com o Ministério Público, foram decretados 6 prisões preventivas e bloqueios de bens e valores que superam 327 milhões de reais, além de sequestro de 17 veículos, modelos de luxo avaliados em mais de 8 milhões e 4 imóveis vinculados a esses investigados. O objetivo com essa apreensão dos valores, Renan, e bloqueio desses bens é, de acordo com os investigadores, interromper o fluxo financeiro ilícito, preservar os ativos de possível origem criminosa e atingir a estrutura econômica que sustenta a atuação da facção criminosa. Então a gente está falando neste momento, para você que chega agora aqui na CNN Brasil, mais uma operação envolvendo o GAECO, que é o Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado, junto também com a Polícia Federal aqui do Estado de São Paulo. Então a gente tem Ministério Público, Polícia Civil também atuando e a influenciadora digital Deolane Bezerra presa mais uma vez em uma operação, tá? Dessa vez aí, segundo remontam as informações e vão chegando essas informações para a gente, ela teria um papel de destaque, foi ascendendo aí juntamente com algumas lideranças do primeiro comando da capital, tá? Informação que a gente tem aqui é que ela teria um papel relevante, não somente ela, né, Theo? Segundo informações aqui, a gente tem que começar a checar com calma, porque essas informações elas vão chegando para a gente a todo momento. A Operação Policial Vernix, né, voltada justamente para a lavagem de dinheiro, lavagem aqui, como eles mencionam, de capitais. É uma investigação, segundo a própria apuração, de alta complexidade, é o que consta aqui, segundo as informações que vão chegando do Ministério Público, também da Polícia Civil, construída ao longo de anos e acabou revelando, como o Theo nos trouxe, uma engrenagem financeira milionária. E aí, de que maneira? Lavavam dinheiro e ocultavam o dinheiro do crime, né? Utilizavam, pelo jeito, pelo que aqui tudo indica, a influenciadora Deolane, justamente pela fama, né? Justamente pela sua exposição, pela vida luxuosa, de alguma maneira ajudava o crime organizado a ocultar esse dinheiro. Então a gente está falando aí de mais uma operação, agora Ministério Público e Polícia Civil, prendendo a influenciadora Deolane Bezerra. A gente tem o... Desculpa, Theo, você iria falar? Não, eu ia dizer que, de acordo com essa nota que foi divulgada sobre a operação, é uma investigação que já acontece desde 2019, quando bilhetes e manuscritos foram apreendidos pela Polícia Penal no interior da penitenciária 2 de Presidente Venceslau, em poder de 2 sentenciados. Esse material levou a um avanço nas investigações. Em um determinado momento, a análise do material permitiu a identificação de contatos e de integrantes da cúpula do primeiro comando da capital.
Entre outras coisas, os trechos chamou a atenção a citação a uma mulher da transportadora que teria levantado endereços de agentes públicos para subsidiar ataques planejados pela facção criminosa. E aí, de acordo com a investigação, essa menção deu origem a um segundo inquérito. Foram abertos 3 inquéritos a partir da descoberta desses manuscritos, desses papéis que foram apreendidos dentro do presídio. E aí, que buscou identificar a partir dessa segunda investigação quem que seria a mulher mencionada e qual a relação da transportadora com o primeiro comando da capital. Depois disso, as diligências conduziram a uma empresa que fica em Presidente Venceslau, reconhecida judicialmente como um instrumento utilizado pelo crime organizado para lavar o dinheiro. E aí deu início a uma outra operação. E aí, durante essa operação, foi apreendido um celular que abriu uma nova frente de investigação. Então, você vê, são vários desdobramentos a partir da descoberta desses papéis dentro do presídio. E aí, o conteúdo extraído em um dos celulares revelou conversas com pessoas ligadas à cúpula da facção criminosa, além de indícios de repasses financeiros e conexões com a influenciadora. E aí é que aparece, depois de todas essas camadas da investigação, a suspeita de participação da influenciadora Deolane Bezerra. Então, como o Theo nos trouxe, isso desde 2019, quando eles descobriram esses bilhetes, tá? Ou pelo menos esse bilhete, e aí iniciou uma investigação mais aprofundada, que deu origem a pelo menos 3 operações. E aqui a gente tem a informação que, segundo os investigadores, a influenciadora, a Deolane, ela teria apresentado movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, além, como o Theo nos trouxe também, de vínculos pessoais e comerciais com os operadores do esquema. Trago também uma outra informação. A Justiça autorizou 6 prisões preventivas, bloqueio de mais de 327 milhões de reais, sequestro de bens, 17 veículos, carros de luxo e mais 8 milhões de reais, apreensão de 4 imóveis ligados às pessoas investigadas. Ô Bruno, também nesta lista de prisão ou de mandado de prisão está o nome de Marco Herbas Camacho, conhecido como Marcola, considerado chefe da facção que já está, inclusive, preso. Bruno, bem-vindo. Olá, Elisa. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no live. É isso mesmo, são 6 mandados de prisão sendo cumpridos nesta manhã, nesta operação conjunta entre o Ministério Público de São Paulo e também a Polícia Civil Paulista. E entre eles, Deolane Bezerra, uma das principais, mais conhecidas, populares e influenciadoras do país. A gente já vou trazer a lista com os nomes dos presos, mas vamos falar primeiro sobre a Deolane, que está chamando a atenção, essa presença dela nessa lista. A informação que a gente tem, de momento apurada pela nossa produção, é que ela já saiu do condomínio onde ela foi presa. Ela foi presa nesta manhã num condomínio de Alphaville, na cidade de Barueri, que fica na Grande São Paulo. Ela está sendo trazida para cá, de onde falamos neste momento, que é o prédio do Palácio da Polícia, no centro de São Paulo. É um deslocamento que dura cerca de 1 hora, um pouco mais. É um movimento agora de fluxo em direção da Grande São Paulo para São Paulo, mas ela vem num comboio da Polícia Civil, então deve estar para chegar aqui a qualquer momento nesta manhã. Há pouco, quem chegou aqui foi um outro preso que tinha mandado expedido nesta operação, o Everton de Souza, vulgo Player. Ele era conhecido então como o operador desse esquema financeiro e criminoso que fazia esses pagamentos então em um elo com a facção Primeiro Comando da capital. Como vocês podem ver, aqui é movimentação intensa, A gente tem muito jornalista, policial, pessoas passando na frente da câmera, porque está realmente uma confusão, muita gente aqui e a todo momento chegam viaturas de polícia aqui e há essa grande expectativa pela chegada da Deolane, junto dos policiais, mas até o momento ela não chegou. Chegaram 3 presos, então, o Everton, que eu citava, e 2 que não estavam na lista, que eram 2 estelionatários, de acordo com o que os policiais nos disseram aqui na frente, que foram presos em flagrante. Não foi informado que o tipo de operação eles estavam fazendo no momento, mas tem ligação com essa operação, então foram levados, e também o Everton, de Souza, que é tido como o operador financeiro. Qual era o envolvimento da Deolane Bezerra nesse esquema, de acordo com a investigação? Essa investigação, ela está ligada a uma outra investigação que começa em 2019,
a partir então de bilhetes, informações de membros do PCC que foram colhidos dentro de uma prisão, e a partir daí então essa operação foi desenrolando em outras. E numa operação mais recente, então, um celular apreendido foi periciado e nas mensagens desse celular, então, havia menções de pagamentos e conversas que faziam essa ligação com Deolane Bezerra. Então, a partir daí, o Ministério Público e a Polícia Civil viram que ela tinha uma ligação pessoal e também negocial bastante presente com um dos investigados neste esquema. Então, por isso, ela foi presa hoje. Deolane, então, estava em casa, num condomínio em Alphaville, e foi, então, presa nesta manhã pelos policiais. Está sendo trazida agora aqui para São Paulo. Vai chegar, repito, a qualquer momento aqui na frente. A gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação. Deolane Bezerra, então, que está nessa lista de mandados, ao lado, então, além dela e do Everton de Souza, que eu citei, Marco Williams Erba Camacho, como você citou, Elisa, o Marcola, também tem um mandado de prisão, mas ele já está preso em uma penitenciária federal. Assim como Alejandro Camacho, que é o irmão dele, também está preso em uma penitenciária federal. Aí nós temos 2 foragidos comandados nesta operação, que também são da família de Marcola. Paloma Sanches, que é sobrinha dele, estaria na Bolívia, e Leandro Alexander Ribeiro Erbas Camacho, que seria também sobrinho dele, estaria em Madrid, também incluído na difusão vermelha. Então essas são as informações que temos até o momento. Haverá uma coletiva de imprensa logo mais aqui também no Palácio da Polícia para dar mais informações. A gente segue na expectativa então da chegada aqui da influenciadora digital Deolane Bezerra, uma das influenciadoras mais conhecidas do país e que está presa nesta operação por ligação com a facção Primeiro Comando da capital. Elisa, volto com você. Bruno Teixeira ao vivo com a gente. Já combinamos então aqui o seguinte, Bruno, contigo me ouvindo. A imagem aqui é prioridade sua, tá? Assim que chegar, que ocorrer essa movimentação, a gente mostra em tempo real. E já me adianto pedindo desculpas aos meus colegas Theo Cury e Eli Jonas Maia, que está em Brasília, que de fato a gente vai a qualquer momento aqui, no meio da fala de vocês, vai haver alguma interrupção por causa da imagem, que é bastante importante. Bom, nós temos muitos pontos de uma mesma investigação. Compreender por qual motivo a influenciadora está agora também nesta operação, se tem alguma coisa a ver, por exemplo, com a operação passada, quando ela também foi levada detida. Se tudo isso que tem a ver com o PCC tem a ver com quais outros caminhos do PCC e crimes já cometidos em sociedade, seja a cidade de SP ou também em outros locais. E também essa questão da Interpol. Eli Jonas, por qual motivo o nome da influenciadora foi colocado na lista da Interpol? E se já foi de fato colocado ou se a gente está na etapa de solicitação de inclusão, enfim, nos conte tudo, por favor, Eli Jonas. Eli Jonas Maia, nosso analista de segurança pública. Elisa, ótimo dia para você, para o Theo mais uma vez, também para quem acompanha a gente nesse Breaking News. Foi uma decisão prévia, inclusive, de colocação, de inclusão do nome da Deolane Bezerra, empresária, influenciadora digital, advogada também aqui no Brasil, na lista da Interpol para ser procurada em 196 países ao redor do mundo. Por que ela foi já colocada no nome da Interpol? Porque ela estava fora do Brasil há pelo menos 2 semanas em Roma, na Itália. Então, essa operação de hoje, a Operação Vertex, ela teve um plano de prender a Deolane Bezerra lá na Europa. Por isso que enviou o nome dela para a Interpol e o nome dela foi colocado na difusão vermelha da Interpol. Informação confirmada pela própria Interpol para a CNN e também pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Porque com o nome dela na Interpol, poderia-se então prendê-la lá em Roma, capital da Itália. Mas acontece que ela voltou ontem para o Brasil. E aí, hoje, temos a operação, então, com a prisão preventiva dela, que é a prisão onde não há um prazo para acabar. Diferente da temporária de 7, 5 ou de 30 dias, essa é uma prisão preventiva. Começa-se agora, então, um trabalho por parte da defesa dela para tentar um habeas corpus. Mas essa estratégia de colocá-la na lista da Interpol foi justamente para que ela pudesse ser presa lá em outro país, porque a Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo ou o Ministério Público não pode prender em outro país sem que tenha uma cooperação policial internacional. Por isso que houve esse pedido, houve essa inclusão, mas acabou que ela voltou ontem mesmo, na véspera dessa operação
operação e agora está presa preventivamente nessa operação. Elisa. O Eli Jonas descobriu pra gente que a intenção da polícia era prender a Deolane na Itália, porque ela não estava aqui, as investigações davam que o paradeiro dela estava fora do país, Eli Jonas? É isso, Tana. Ótima tarde para você, para o Uribe, para quem está acompanhando a gente. Daqui a pouco tem uma coletiva de imprensa para detalhar esse caso com o Ministério Público e a Polícia Civil sobre a Deolane Bezerra e essa operação, mas já vamos adiantar para quem está acompanhando a gente o que aconteceu hoje com essa prisão preventiva da Deolane Bezerra. Ela estava sendo monitorada por essa operação, por essa inteligência do Ministério Público. Há 2 semanas ela estava em Roma, na Itália, e com essa operação prestes a ir para a rua para prender todo mundo. São 6 mandados de prisão preventiva. Descobrindo-se isso, a polícia e o Ministério Público, então, se organizaram e enviaram o nome dela, além de outros 2 também, mas especificamente o nome dela, porque sabiam onde ela estava para a lista da Interpol, a difusão vermelha, que aí ela passaria a ser procurada em 196 países como uma procurada, uma foragida internacional. E a informação da Interpol e da Polícia Civil de São Paulo é que sim, que o nome dela já estava na lista da Interpol, a difusão vermelha, para ser presa lá na Europa. Inclusive, o promotor Lincoln Gacchia, que é o coordenador dessa operação pelo Ministério Público, está na Itália. Ele foi para lá com a equipe dele para organizar essa prisão em uma cooperação policial internacional. Mas o que aconteceu? A Deolane voltou ontem para o Brasil e essa operação foi para as ruas. Então ela foi presa em São Paulo, em Barueri, interior de São Paulo, nessa operação Vertex pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público de São Paulo. Aqui são as imagens do Reinaldo Macedo com a chegada da Deolane Bezerra na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então o nome dela esteve lá numa estratégia da Polícia Civil e do Ministério Público para prendê-la na Europa. O que acabou não acontecendo, foi presa aqui no Brasil mesmo, mas o promotor continua lá. A gente vai daqui a pouquinho ao vivo para São Paulo para acompanhar essa coletiva de imprensa com os investigadores. O Bruno está por lá. Eli Jonas, eu gostaria que você contasse sobre outros participantes desse esquema criminoso, entre eles a sobrinha de Carlos Camacho, Marcola, a Paloma Camacho. Existe a possibilidade de que ela esteja foragida na Bolívia, isso e mais, Eli Jonas. Para o Ministério Público, Deolane, inclusive, tem um papel de destaque nesse caso. Bastante destaque. A investigação diz que ela era um dos principais nomes de uma organização criminosa, essa organização criminosa com ligação com o PCC. Vamos detalhar melhor, porque são tantos detalhes nesse caso, Tainá e Uribe, para quem está acompanhando a gente, no sentido de que essa investigação é sobre lavagem de dinheiro do PCC e aí que entra a Deolane Bezerra. Influenciadora, advogada também, empresária, uma personalidade da mídia com mais de 20 milhões de seguidores apenas em uma rede social. Esse caso começou lá em 2019, na primeira etapa da investigação, com bilhetes encontrados dentro de um presídio. O presídio que é o Presidente Venceslau, lá em interior de São Paulo, onde estava a cúpula do PCC presa, lá em 2019. E nesses bilhetes encontraram uma palavra falando, umas frases falando de que era a dona da transportadora, a mulher da transportadora. Passaram-se a investigar. Num segundo ponto dessa investigação, colocaram nas ruas a operação lado a lado, justamente já colocando aí em cima um olho, uma lupa em cima da Deolane Bezerra, na segunda fase desse caso, que aí vou explicar melhor por quê. Uma distribuidora, uma transportadora, ali do lado do presídio, onde estava a cúpula do PCC, trabalhava como uma empresa de fachada, enviando dinheiro do crime organizado para a Deolane, é o que diz a investigação. Inclusive, nessa investigação, tem extratos bancários da conta dela. O dinheiro lavava do PCC. Dinheiro, exatamente. E a investigação está clara com a frase dizendo que a influenciadora Deolane Bezerra recebia milhões e milhões de dinheiro mensalmente do PCC. É isso que diz a investigação em relação à lavagem de dinheiro. E aí entra na questão da Paloma Camacho. Além do Marcola, há outros familiares dele como alvos de prisão e de busca e apreensão, como o irmão Marcolinha, que está preso aqui no Presídio Federal de Brasília, o Marcola, que também está preso no mesmo local, alvo de prisão preventiva, e 2 sobrinhos, o Leonardo Camacho e a Paloma Camacho. Esses 2 não foram presos, apesar do mandado de prisão. A Paloma, segundo informações da polícia, estaria na Bolívia, aqui do lado, que é um ponto onde há braços do PCC por conta do tráfico de cocaína Bolívia-Brasil, e o Leonardo estaria na Espanha. Há pedido também já para que os 2 entrem na lista da Interpol. Ainda não há confirmação desse dado sobre
a inclusão por parte da Interpol. Mas onde que eu quero chegar? Que a Polícia Civil e o Ministério Público, o GAECO, dizem que ela lavou dinheiro com essa transportadora e aí chegaria a 327 milhões de reais, Tainá. Isso aqui é o momento em que ela está chegando na prisão. A gente trouxe mais cedo na programação da CNN Brasil e o Eli Jonas trouxe um ponto muito curioso, que foi a polícia e o Ministério Público suspeitavam que a Deolane havia fugido, que estava fora do país, estava na Itália, conseguiram mapear ali onde é que ela estava exatamente. Era em Roma mesmo que ela estava, na capital? Em Roma, na Itália. Em Roma. O Gaquia foi para lá para fazer essa operação, mas ela voltou e foi presa hoje de manhã, ou seja, logo depois que chegou ao Brasil já veio o mandado de prisão contra a Deolane. E esse é o momento, o tumulto inteiro. Eli Jonas, como é que foi a chegada dela? A gente está vendo aqui um monte de gente em cima, conseguimos ver a cara da Deolane, ela entra sem falar com ninguém. Mas a gente está esperando também os advogados, né, com alguma linha de estratégia de defesa da Deolane nesse caso. É isso, Tainá. E percebe-se nessa imagem do Reinaldo Macedo que ela chega sem algema, não foi algemada nessa prisão preventiva. Quando ela chegou, houve um grande tumulto. O Bruno Teixeira estava nesse local desde de manhã cedo para acompanhar essa chegada. E assim que ela chega na presença do advogado, já se abre a porta. Já é ali o advogado Exatamente. dela. Ela chega com uma blusa azul, sem algema. Não fala nada ainda em relação a isso. Agora vai começar o trâmite de prestar depoimento à polícia, tem audiência de custódia, que é uma questão regulamentada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e também chegou agora há pouco o advogado da família do Marcola, tanto do Marcola quanto dos sobrinhos, o Bruno Ferolo. Diz que vai se falar com a imprensa também quando tiver mais acesso a esse caso como um todo, porque até então, para ele, não há nenhuma relação sobre essa lavagem de dinheiro do PCC enviando dinheiro para a Deolane. Ele disse que daqui a pouco vai falar com a imprensa também, o advogado do Marcola. Ô Eli Jonas, não é a primeira vez que a Deolane é presa. Traz a linha do tempo para a gente, de como foi todo esse processo de investigação. A gente tem uma arte, inclusive, vou pedir para tirar rapidamente essa imagem que é muito impactante da chegada dessa influenciadora empresária para detalhar o histórico, porque ela já foi alvo uma vez, novamente, da Polícia Civil, mas de outro estado, de Pernambuco, lá em 2024, quando ela foi presa mais uma vez por lavagem de dinheiro. É o mesmo crime que é apontado a ela, mas em outra investigação, outro inquérito em relação às bets, jogos, apostas esportivas também nas redes sociais. Porque uma coisa não está ligada à outra, Eli Nesse Jonas, caso, não. Esse de 2024, onde ela foi presa, é em relação aos jogos. Já no outro de hoje, é sobre ligação com o PCC, lavando dinheiro para o crime organizado, especificamente usando uma empresa de fachada. Então, lá em setembro de 24, ela foi presa. Vocês vão lembrar que houve uma grande comoção dos fãs em cima do presídio, um acampamento no com muro, faixas, as pessoas em querendo cima do falar muro. com ela, gritando o nome da Deolane. Exatamente, foi nessa época aí. Logo em 9 de setembro, ela foi solta, foi abraçada pelos fãs dela na saída ali também. Teve em 10 de setembro presa por descumprimento de medidas cautelares e ainda em 2024, um ano muito tumultuado na carreira dela, ela foi solta mais uma vez por conta de habeas corpus. E aqui chegamos em mais uma prisão por parte da Polícia Civil, agora de São Paulo, com o GAECO, do Estado de São Paulo, com a Polícia Civil, o Ministério Público também, que não tem relação com os outros casos, mas tem relação, aí eu chamo a atenção do crime de lavagem de dinheiro. Nesse caso de hoje, da operação que levou ela à prisão preventiva, ela foi indiciada juntamente com a Paloma, sobrinha do Marcola, por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Com base nesse indiciamento da Polícia Civil contra ela, a polícia enviou para a Justiça, e junto com o Ministério Público também, a representação para as medidas cautelares e as medidas também judiciais, que é a prisão preventiva. Houve busca e apreensão também na casa dela, um condomínio de luxo em Alphaville, interior de São Paulo. Tudo isso com base no indiciamento e na investigação que começou lá em 2019. Uma ponta foi ligando a outra, até que chegou ao caso de hoje da polícia apontando que ela tem ligação com o PCC e lavou 327 milhões para o PCC. Mas vamos dar outro lado também? Claro. Chegou aí para você? Já chegou aqui, porque houve uma publicação da irmã da Deolane, que é a advogada Daniele Bezerra, que diz o seguinte: hoje, mais uma vez, tentam transformar suposições em verdades e manchetes em condenações. A prisão da Deolane Bezerra, sob a alegação de participação em organização criminosa, nasce cercada de ilações narrativas e perseguições que já se repetem
há tempos. E aí finaliza dizendo que acusar é fácil, difícil é provar. No Brasil, infelizmente, muitas vezes primeiro se expõe, destrói a imagem, se condena perante a opinião pública e logo depois tenta buscar a verdade. É o que diz, então, a irmã da Deolane, que é advogada. Jonas, a gente vai daqui a pouquinho para São Paulo. O Bruno Teixeira está lá na coletiva dos investigadores. Em instantes, a gente vai exibir ao vivo. Antes, eu queria entender a questão do bilhete. Eu vi em alguns veículos de imprensa, eu vi uma discussão de que toda essa investigação teria começado por uma troca de bilhetes. Era uma troca de bilhetes da Deolane ou de outros envolvidos com o primeiro comando da capital? Troca de bilhetes entre 2 integrantes do PCC na penitenciária Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, que é onde, segundo algumas investigações apontam, que onde começou e onde se fortaleceu a maior facção do Brasil, que é o primeiro comando da capital, dentro desse presídio. E que, inclusive, isso foi lá em 2019, quando houve essa troca de bilhetes. E aí, nas revistas ali, onde costumam acontecer mesmo as revistas, acharam esses bilhetes. E nesses bilhetes estavam falando sobre fuga, sobre ameaça contra agentes públicos, policiais penais também, e também havia ali escrito, segundo essa investigação, a frase de que a mulher da transportadora. E aí, esse foi o primeiro ponto dessa investigação, que culminou na operação de hoje. Nesse primeiro ponto, então, se colocou ali que havia a mulher da transportadora, e ninguém sabia o quem era, nem onde era e o que era isso. Começou-se a analisar também um celular que foi apreendido junto com os bilhetes, um celular que estava dentro de um presídio, apesar de não ser legal, é proibido, mas tinha um celular lá também. E aí casaram os bilhetes com o celular que foi apreendido e a mensagem foi extraída. E chegaram primeiramente na Paloma e também no operador financeiro do PCC, dono dessa transportadora. E aí, na segunda fase, com o celular desse dono de fachada da transportadora, é que pegaram as conversas dele com a Deolane, falando da Deolane e os pagamentos mensais. E há um ponto muito importante aqui também, que é importante destacar, a Deolane, ela é advogada. Ela sempre defendeu alguns investigados apontados por fazerem parte do crime organizado, de facções, e ela sempre declarou: recebi dinheiro, estou fazendo o meu trabalho, meu papel como advogada, inclusive recebendo alguns trabalhos, prestação de serviço em dinheiro vivo, em dinheiro espécie. Mas nesse caso de hoje, especificamente, o Ministério Público diz que ela recebeu dinheiro mensalmente, não pela prestação de serviço advocatício, mas sim como um balanço ali no final do mês da empresa, essa empresa chamada de Lado a Lado Transportadora. Todo mês, segundo aponta a investigação, ela recebia a mensalidade, quantias e quantias milionárias do crime organizado do PCC. É o que diz a autoridade, é o que diz o Ministério Público, o GAECO, que é o Grupo de Apoio de Combate ao Crime Organizado, que ela usou a conta dela, inclusive tem os extratos bancários nessa investigação com o nome dela, o endereço da agência dela, de que ela recebeu milhões e milhões de quantias do PCC, dessa empresa específica, que era controlada pelos familiares do Marcola. Há um outro ponto também, puxando já sobre essa transportadora, que é o epicentro dessa investigação. É dessa transportadora que o dinheiro do PCC entra e sai para essas pessoas todas que são alvo dessa operação de hoje, dentre elas a Deolane. É isso? Para que essas pessoas possam lavar esse dinheiro. Perfeitamente. Uma empresa que foi criada e era comandada por integrantes da família do Marcola, segundo apontam até mensagens também que já estão na investigação. O dinheiro do crime organizado, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de cocaína, entrava nessa empresa e o dinheiro saía para a conta da Deolane e de outras pessoas, como a sobrinha do Marcola, a Paloma. E quem era o comandante dessa empresa? Porque a polícia, o Ministério Público chegam a falar que a relação dela era com, talvez, a pessoa que comanda essa transportadora, Jonas, Isso. Que ela tinha vínculos pessoais. Daí porque a Deolane, que ela tinha uma relação pessoal com uma dessas pessoas que organizava esse esquema da transportadora. E o nome é Everton de Souza, chamado também como Player, operador financeiro e dono dessa transportadora, que foi preso hoje também. A lista, vamos rememorar, a lista de prisões preventivas hoje
tem a Deolane Bezerra como uma pessoa que era para dar legalidade no dinheiro do crime, lavando para essa empresa, segundo a Polícia Civil. Tem esse dono da empresa transportadora, que é o Everton de Souza, foi preso, mandado de prisão cumprido. Há 2 mandados de prisão para serem cumpridos dentro da Penitenciária Federal aqui em Brasília, que são para Marco William Erbas Camacho, o Marcola, que está aqui em Brasília, e o irmão dele, que é o Alejandro Camacho, o Marcolinha. Os 2 estão aqui na Penitenciária Federal de Brasília. Já outros 2 são sobrinhos do Marcola, também alvos de prisão preventiva. A Paloma Sanches Camacho, que estaria na Bolívia, segundo informações da polícia, e o Leonardo Camacho, então fechando a lista, que estaria na Espanha. Então fechando a lista de 6 mandados de prisão preventiva. Mas, além disso, há também o bloqueio de 327 milhões das contas dos investigados, 17 veículos de luxo, 4 imóveis também, tudo bloqueado. Bruno Teixeira, que está acompanhando a coletiva de imprensa em São Paulo sobre a prisão da influenciadora Deolane Bezerra. Agora há pouco, a polícia concedeu essa entrevista coletiva e a investigação apontou Deolane como o verdadeiro caixa do PCC. Bruno Teixeira, é uma declaração muito forte, mas é plausível diante das suspeitas. Ela recebia uma mesada milionária para fazer um processo de lavagem de dinheiro dos recursos da facção criminosa. É isso, Uribe. Boa tarde para você, para a Tainá e para quem nos acompanha. E olha só, além desses grandes valores que ela recebia em dinheiro, a investigação aponta e descobriu que Deolane abriu 35 empresas fantasmas, todas no mesmo endereço. E essas empresas seriam para movimentar esse dinheiro da facção Primeiro Comando da capital. Entrevista coletiva que foi concedida aqui pela Polícia Civil e também por membros do Ministério Público de São Paulo. Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio da Costa, esteve presente, e também o procurador Lincoln Gaquia, que tem uma extensa experiência no combate ao crime organizado, especialmente a facção Primeiro Comando da capital. Gaquia participou por vídeo dessa coletiva porque ele estava em Roma. Ele foi para a Itália para participar de um evento de procuradores, mas também para prender Deolane, que estava na Itália. Mas a influenciadora retornou ontem, antes da operação, porque essa prisão ocorreria nesta manhã junto com os outros mandados. Ela já estava, inclusive, com o nome incluído na lista vermelha da Interpol. Como foi uma inclusão sigilosa, os procuradores optaram por não efetuar essa prisão no momento em que ela embarcou para o Brasil, nem na chegada, porque isso alertaria outros envolvidos que poderiam escapar hoje. Então, os procuradores afirmam que não houve um vazamento e apenas uma coincidência no fato dela ter saído da Itália ontem, ter vindo para o Brasil. Inclusive disseram, quando eu questionei isso na entrevista coletiva, que ela tinha uma renovação de passaporte marcada para hoje na Polícia Federal. Mas às 6 da manhã, então, a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, bateu na porta de Deolane, em Alphaville, no condomínio de luxo, aqui em Barueri, na Grande São Paulo, e efetuou essa prisão. 6 mandados de prisão foram cumpridos ou expedidos porque há 2 pessoas foragidas que são da família de Marcola, líder do PCC, um sobrinho e uma sobrinha. Vou trazer aqui os nomes. Paloma Sanches Erbas Camacho, que está foragida, estaria na Bolívia, também tem um mandado de prisão incluído na divisão vermelha da Interpol, e Alexandre Ribeiro Erbas Camacho, sobrinho de Marcola, também foragido, estaria na Espanha. A polícia, inclusive, está fazendo buscas a eles no exterior. Os outros 2 mandados de prisão para o próprio Marcola, que está preso em um presídio federal, e também para o irmão dele, o Alejandro Camacho, que também está preso. Todos eles envolvidos nessa ação, incluindo Everton de Souza, esse sim preso e trazido para cá antes de Deolane. Ele seria o operador desse esquema, ele é conhecido como o player, o responsável pelo elo entre uma transportadora que fazia a lavagem de dinheiro, Deolane, e também o PCC. A partir de mensagens extraídas de um celular durante uma operação da Polícia Civil, se descobriu então essa troca de mensagens entre Deolane e Everton, que mostravam então
essas trocas, essas transferências bancárias, o celular inclusive tinha algumas comprovantes de transferência e a partir daí os procuradores e policiais conseguiram ir atrás de mais informações e descobriram inclusive essas empresas fantasmas abertas no nome de Deolane, 35, repito, em cidades do interior de São Paulo e que de acordo com eles estavam todas em um bairro de periferia, nessa cidade do interior e que não tinham nenhuma movimentação financeira. Então, movimentação da empresa, né? Apenas movimentações financeiras para o nome de Deolane. Então, por isso, essa frase fortíssima de que ela seria um verdadeiro caixa da facção Primeiro Comando da capital. Os procuradores falam em provas robustas, falam em envolvimentos dela em outros setores da facção. A defesa dela passou aqui mais cedo, disse que ainda precisava ver os autos, ver a investigação e não se pronunciou mais depois disso. O fato é que durante a coletiva, as equipes da Polícia Civil aproveitaram para levar ela ao ML para fazer o exame de corpo e delito. Deolane já retornou para cá e ainda não prestou o depoimento. Volto com vocês no estúdio. A gente volta ao assunto do dia. Hoje, a operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra. De acordo com a polícia, a influenciadora abriu 35 empresas fantasmas no mesmo endereço para lavar dinheiro do PCC. Estevão Limana fala direto da Central de Informações, com todos os detalhes. Esse número a gente só ficou sabendo agora, hein, Estevão? Surpreendente, 35 empresas. A polícia está certa de que ela lavava dinheiro do PCC. Com que conexões? Estevão, boa tarde. Diversas conexões, viu, Tainá? Uma boa tarde para você, boa tarde a quem está com a gente aqui no Bastidores nesse dia de hoje. Bom, vamos lá. A Deolane seria responsável por dar uma aparência de licitude, ou seja, pegar o dinheiro, fazer a lavagem desse dinheiro e tentar reintegrar na economia por meio das próprias contas e empresas que ela controla. Segundo a investigação, a proximidade entre os envolvidos nessa operação não era distante. Eles tinham encontros pessoais e Deolane e Paloma Sanches Camacho, que é sobrinha de Marcola, chegaram a morar em casas próximas no mesmo bairro, ou seja, tinham vínculos bem próximos justamente para organizar todo este esquema criminoso. Em documentos, a influenciadora também aparece em registros policiais como uma representante legal ou testemunha de Everton de Souza. Esse é um homem conhecido como player e é identificado como operador financeiro que orientava os depósitos nas contas de Deolane, para ver que a situação era toda complexa e bastante esmiuçada. A investigação constatou que um dos principais indícios de envolvimento de Deolane foi o conteúdo extraído do celular dela em uma investigação anterior. Desde esse momento, então, da operação inicial, ela já estava aparecendo nas apurações sobre lavagens de capitais. A advogada e irmã da influenciadora Daniele Bezerra afirmou por meio de nota em uma publicação nas redes sociais que essa nova prisão significa uma perseguição contra a influenciadora. Lembramos aqui que essa foi a segunda vez que Deolane foi presa. A primeira foi em 2024, quando ela ficou detida preventivamente em Recife durante uma operação que investigava um esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar ilegais. Hoje, na operação de hoje, além da influenciadora, a operação também mirou o próprio Marcola, que está preso em uma penitenciária federal, o irmão do criminoso e outros 2 sobrinhos. A Deolane foi encaminhada hoje pela manhã para o Palácio da Polícia aqui em São Paulo. Ela chegou escoltada, também, passou aí por meio da imprensa. A gente vê nessas imagens que foram gravadas pela nossa equipe que acompanhava tudo hoje durante pela manhã, prestou esclarecimentos e aos poucos as informações apuradas pela polícia começam a chegar para também tentar entender mais a respeito deste caso. Cerca de 35 empresas fantasmas, então, eram utilizadas pela influenciadora para realizar a lavagem de dinheiro. Esse dinheiro que tinha bastante ligação com o PCC, essa facção criminosa que vem dando trabalho aqui para São Paulo há bons anos. Principal caixa do primeiro comando da capital. Esse é o termo usado pela polícia em relação a Deolane Bezerra, que acaba sendo essa lavagem de dinheiro com 35 empresas fantasma. Recebia até salário mensal
de Carlos Camacho, ou seja, do Marcola. Obrigado, Estevão, pelas informações. A ação de hoje contra Deolane Bezerra, Débora, é um desdobramento de uma investigação iniciada em 2019 que apurava o planejamento de um ataque contra agentes públicos. E o começo dessa investigação ocorreu após a apreensão de bilhetes escritos à mão. Lucas Krupaxel vem conosco ao vivo nos trazer mais detalhes. Boa tarde, meu caro, bem-vindo. Vocês aí no estúdio, para quem nos acompanha aqui na CNN. A gente está nesse momento na frente da Penitenciária Feminina de Santana, que é onde Deolane Bezerra se encontra nesse momento. Assim que a nossa equipe chegou aqui, eu apurei com algumas fontes que ela foi trazida para cá por volta das 3 horas da tarde e aqui deve permanecer durante essa noite. Já passou por audiência de custódia, conforme o Tribunal de Justiça. Vocês citaram o ano de 2019, é exatamente aí onde estão esses bilhetes que foram mencionados no documento, trocados na penitenciária de Presidente Venceslau por detentos ligados à facção criminosa, e esses bilhetes mencionam também uma empresa de transportes. Essa transportadora é mencionada nesse documento como uma empresa de fachada usada para lavar dinheiro do PCC. E Deolane Bezerra teria recebido depósitos e também estaria envolvida em outras movimentações financeiras dessa empresa de fachada. Conforme a investigação, os donos dessa transportadora são Marcos William Erbas Camacho, Marcola, e Alejandro Camacho, também conhecido como Gordão. Vale trazer aqui que o Marcola é o líder do PCC e já está preso. O vínculo direto com a Deolane foi comprovado depois da apreensão do celular do administrador dessa empresa, que atuava como um operador laranja. E aí existiam nessas mensagens comprovantes desses depósitos em nome da Deolane. Entre os materiais encontrados, a gente está mostrando alguns deles aí na tela, também está um bilhete fazendo menção a esses ataques contra agentes públicos. A investigação da polícia e do Ministério Público de São Paulo, que terminou com a prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, apontou que Deolane lavava dinheiro do crime organizado por meio de mais de 35 empresas fantasmas. A polícia classificou Deolane como caixa do PCC. Foram bilhetes trocados entre detentos na penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, e interceptados pela polícia em 2019, que deram início às investigações. As anotações tratavam sobre um possível atentado a agentes públicos e também faziam menção a uma transportadora de cargas, localizada ao lado da penitenciária e utilizada pelo PCC para lavar dinheiro. Segundo a polícia, era com essa empresa que a advogada Deolane Bezerra mantinha vínculo. Então, nós não sabemos o quanto saiu da transportadora efetivamente e entrou nas contas da Deolane. Era um fluxo grande de pessoas jurídicas, voltava para pessoa física, jurídica, e isso faz parte da segunda fase da lavagem de dinheiro, que é a dissimulação, justamente a dissimulação ou ocultação. Então, é a prática comum de quem lava dinheiro, ele receber esse dinheiro de origem ilícita e fazer uma série de transações para se distanciar cada vez mais da origem ilícita. Os donos da transportadora seriam Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, líder do PCC, que já está preso em uma penitenciária federal, e o irmão dele, Alejandro Camacho. É nesse contexto que surge a figura de Everton de Souza, conhecido como Player, que atuava como intermediário dos irmãos. Ele também foi preso nessa quinta-feira. Ele seria um operador financeiro e foi flagrado em conversas, articulando depósitos diretamente para contas pessoais de Deolane Bezerra. A influenciadora funcionava como uma espécie de caixa central da organização criminosa, com movimentação de aproximadamente 67 milhões de reais em apenas uma das empresas. Além dos mandados de prisão preventiva contra Deolane e Marcola, a operação desta quinta-feira também teve como alvo o irmão e 2 sobrinhos do chefe do PCC. Segundo informações do Ministério Público, Alejandro Camacho comandava, mesmo preso, ações e decisões importantes da transportadora por meio da filha, Paloma Camacho. O nome dela foi incluído na lista vermelha de difusão da Interpol. A Deolane ela representa uma nova face do PCC, que é aquela que é formada por aquelas pessoas que se associaram ao PCC sem ser dele faccionado, né? Ela não é uma integrante batizada no PCC, porém, ela é uma peça fundamental
para que a facção, ou mesmo para que líderes da facção, possam utilizar essas pessoas para lavagem de dinheiro. E a gente está vendo que com relação a Deolane, isso se repete, mas no caso dela, uma vinculação direta com a família Camacho. Essa é a terceira vez que Deolane Bezerra é presa. A primeira foi em setembro de 2024, em Pernambuco, por suspeita de lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. Depois de uma semana, a influenciadora foi solta, mas voltou a ser detida por descumprir medidas cautelares. Depois foi solta novamente e agora está presa preventivamente por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC. Só nas contas da Deolane, em 2 anos circularam 140 milhões de reais. Né? E ela não tem absolutamente nenhuma comprovação de serviço prestado, seja de advocacia, seja por outra forma, que justifique esse numerário. Para você ter uma ideia, a Deolane tinha 35 empresas abertas aqui num pequeno município vizinho a Prudente, o município de Martinópolis, e na verdade funcionavam no endereço de um conjunto habitacional de baixa renda, claro que é um endereço falso. Em Santo Anastácio, aqui na região, também mais 15 empresas abertas no nome dela, todas laranjas, fantasmas. Na operação de hoje, a Justiça determinou o bloqueio de mais de 300 milhões de reais. Também foram apreendidos 39 veículos. O filho de Deolane, o influenciador Giliard Santos, também foi alvo de busca e apreensão por movimentações atípicas em contas bancárias entre 2022 e 2024. Deolane Bezerra teve a prisão mantida após audiência de custódia realizada no final da tarde de hoje. Ela está presa na Penitenciária Estadual de Santana, na zona norte da capital paulista. A defesa de Deolane Bezerra afirmou que a prisão da influenciadora é uma perseguição que se repete, mas ressalta que confia na justiça e no direito de defesa. Já os advogados de Marco Camacho dizem que a investigação ainda está em fase de inquérito e se baseia em indícios e suspeitas. Por fim, afirmam que a imprensa e a sociedade devem garantir a presunção de inocência, sem qualquer conclusão precipitada. Nós não conseguimos contato com os demais citados na reportagem. Bezerra é transferida para a penitenciária no interior de São Paulo. Foi transferida já, agora de manhã, nesta sexta-feira, 22 de maio, para uma penitenciária em Tupi Paulista, que é aqui no interior de SP. A advogada, empresária, influenciadora com mais de 20 milhões de seguidores, Deolane Bezerra, que foi presa durante uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado, ela nega veementemente. Bruno Teixeira, nos conte, por favor, sobre essa movimentação penitenciária. Bom dia. Bom dia para você, Elisa. Bom dia também para todos que estão ligados no Live CNN nesta manhã. Deolane Bezerra foi transferida e está em deslocamento para o presídio na cidade de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Informação apurada pela nossa produção nesta manhã é que ela saiu do presídio feminino em Santana, aqui na zona norte de São Paulo, por volta das 5h30 da manhã. E a partir daí começou a transferência dela, então, para o sistema prisional no interior de São Paulo, nessa cidade de Tupi Paulista. Ontem mesmo nós apuramos, eu mesmo apurei aqui no local, que este deveria ser o local onde Deolane seria transferida. Mais tarde, durante o CNN 360, o promotor Lincoln Gaquia também falou que havia essa expectativa de que ela fosse transferida para esse presídio, e agora vem a confirmação então de que às 5h30 da manhã Deolane saiu em direção a esta cidade, esse presídio no interior de São Paulo. De acordo com os cálculos que nós fizemos aqui com as projeções de aplicativos de trânsito, tá certo que ela vai em um comboio da Polícia Civil, isso deve diminuir o tempo de viagem, mas dá em cerca de entre 6 horas e 7 horas e meia de deslocamento até lá, uma viagem longa até essa cidade. Então, se ela saiu às 5h30, ela ainda está em deslocamento até a cidade de Tupi Paulista. Essa investigação é uma investigação que ocorreu no interior de São Paulo, já que a empresa investigada que deu o início a todo esse fio que foi sendo puxado até chegar a influenciadora e a advogada é uma empresa de Presidente Venceslau.
a Polícia Civil e também o Ministério Público trouxeram essa investigação a partir de Presidente Prudente. Então, por isso, ela está indo para um presídio no interior de São Paulo. Vamos recapitular as investigações e todas essas informações, que são muitas, que nós estamos trazendo desde o dia de ontem. Deolane Bezerra, influenciadora, uma das mais populares do Brasil e também advogada. Ela é suspeita de envolvimento com a facção Primeiro Comando da capital. De acordo com as investigações do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo, Deolane abriu empresas fantasmas, 35 de acordo com as informações, e lavou dinheiro para a facção. Mensagens de um celular que foi periciado depois de uma investigação que durou 7 anos apresentaram então e revelaram as conexões e conversas dela com um operador financeiro da facção, Everton de Souza, que também foi preso ontem. Nessas conversas, então, há essas menções a negócios e também outras conversas. O promotor Lincoln Gaquia falou à CNN sobre o envolvimento e a relação de Deolane com a família de Marcola, que também foi indiciado e também é um dos que teve mandado de prisão nessa operação. Vamos acompanhar. Ela representa uma nova face do PCC, que é aquela que é formada por aquelas pessoas que se associaram ao PCC sem ser dele faccionado, né? Ela não é uma integrante batizada no PCC, porém, ela é uma peça fundamental para que a facção, ou mesmo para que líderes da facção, possam utilizar essas pessoas para lavagem de dinheiro. Eu acredito que outras investigações que ocorreram no passado em relação a Deolane envolviam apenas as relações dela com bets, né, com empresas de apostas. Nesse caso aí, contas particulares delas foram utilizadas, para receber de forma ilegal e ocultar, portanto, dinheiro de lavagem de dinheiro da família Camacho, né, Marcola e Alejandro.